Olá! Como vai você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje, que é um dia muito especial, o Dia Internacional da Mulher. E eu quero compartilhar com você alguma reflexão a partir de um texto que fiz há mais de 8 anos atrás, numa experiência única, incrível e transformadora que eu tive. Fácil? Não. As crises nunca são fáceis, mas elas sempre são portais para novos lugares, para novos espaços emocionais, para novos patamares. Então eu vou convidar você para a gente junto ouvir esse texto que eu quero ler para você. E antes que eu possa fazê-lo, hoje eu vi entre tantos posts maravilhosos, inclusive esse texto está postado no meu Instagram. Corre lá para você ler ele na íntegra, talvez compartilhar com alguém que você ama. Entre tantos posts incríveis que eu vi, um foi postado por uma irmã minha e estava escrito assim: a metade da população mundial é de mulheres. E a outra metade? A outra metade são os filhos e as filhas dela. Olha que incrível reconhecer esse ser, reconhecer o fantástico que é o ser feminino. Mulher, eu acredito que você é a imagem e a semelhança de Deus, o Criador. Eu acredito quando a Bíblia diz que do lado do homem, da costela do homem, que foi feito do barro, Deus criou a mulher com uma fala dizendo: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu vou fazer para ele uma companheira que lhe corresponda. Eu vou fazer para ele uma adjutora, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, mulher, sem você a vida não existe. Sem a mulher o homem não existe. Sem a mulher a vida não prossegue. Valorize-se, ame-se, reconheça-se. E se você não é mulher e está vendo esse vídeo, valorize quem está do seu lado. Você tem uma mãe, uma filha, uma irmã, uma avó, uma tia. Valorize essa pessoa, ela com certeza é alguém que faz diferença na sua vida. Vamos ao texto? O texto diz assim: mulher é minha mãe. Minha mãe que disse sim à vida. Minha mãe que pagou o preço para gerar cada filho. Sim, a maternidade exige um preço. O de dividir tudo, o de prover tudo a partir da vida. Minha mãe venceu obstáculos de toda ordem e mostrou o poder de resiliência do chamado sexo frágil. Desde quando a gente é sexo frágil, né? Não é não, a gente é muito forte. Vou seguir no texto. Minha mãe teve noites mal dormidas, enjoos e desejos, alguns atendidos, outros não. Mas ela não interrompeu o fluxo da vida. Minha mãe teve muitos temores. E eu sei os temores das mulheres que estão gerando, mas ela preferiu olhar para as alegrias. Minha mãe teve muita força na vida e as mulheres que dizem sim à vida, sustentando uma gravidez, sabem a força descomunal que nos toma no momento de trazer à luz uma vida. Quando eu era menina, leia-se imatura, eu julgava e criticava demais as ações da minha mãe. Criticava o jeito que ela conduzia a casa e principalmente o jeito que ela lidava com meu pai. Eu já me arrependi, já reconheci que estava errada e já pedi perdão. Eu sou a filha do meio de 5 filhas e algumas vezes ficávamos em casa enquanto ela saía ou com a mais velha ou com a mais nova. Somente quando eu fui mãe de 5 filhos é que eu pude perceber que uma mulher com 5 crianças tem bastante dificuldade de carregar as 5 por onde ela for. Conforme eu fui crescendo e me tornando mulher, passei a perceber algo incrível. Essa é uma das chaves que eu virei. A mulher do meu pai não era minha mãe. O que eu quero dizer com isso? Bem, eu confundi o que vi da minha mãe como mãe e como esposa. Eu não entendia de papéis, eu não sabia que são papéis diferentes o de mãe e o de esposa. Claro, na minha imaturidade, eu passei do limite de filha para um lugar de julgamento, para um lugar de crítica, por achar que eu sabia o que ela deveria fazer e como deveria agir. Ah, que ingenuidade a minha! A mãe é um mundo à parte e a minha era boa e cuidadosa para comigo. Mas somente quando eu cresci, somente quando eu amadureci verdadeiramente, foi que eu percebi que a forma como ela tratava o meu pai
ou a forma como ela tratava o marido dela, era a melhor forma que ela encontrou como mulher para lidar com o marido que tinha. Ele era maravilhoso como pai e certamente o foi como marido. Porém, assim como ele teve falhas como pai, ele certamente teve falhas como marido. E a forma que ela como mulher resolveu ou encontrou para lidar com o marido que tinha não era da minha conta, mas eu confundia por não entender de papéis. Me parece que temos essa percepção a partir do nosso desenvolvimento emocional. E em especial nós mulheres, quando deixamos de ser a filhinha do papai, passando a olhar para nossa mãe como elas de fato são. E foi assim, foi nesse momento em que eu pude ver minha mãe, uma mulher bonita, uma mulher polivalente, que lutava pelo que ela queria. Deixa eu abrir um parênteses aqui na minha leitura. Eu me lembro da minha mãe trabalhar 3 vezes por semana fora para poder fazer os ajustes que a casa precisava. Imagina, um casal, 5 filhas, meu pai era mecânico por profissão, então ele era um pastor evangélico, mas ele trabalhava na profissão dele para se sustentar ministerialmente, vamos dizer assim. Então a minha mãe trabalhava 3 vezes por semana fora, como faxineira, e eu me lembro como era precioso ver a mamãe chegar uma vez por ano, com as sacolas de calçados de uma loja que a gente conhece até hoje aqui na cidade, e dizer assim, a Dona Ivone fez uma parcela para mim. E ela podia comprar o calçado dela, do marido, das 5 filhas, para aquele decorrer daquele ano. Então assim, minha mãe batalhou muito. Vou voltar para o texto. Quando eu passei pela crise dos 30, essa fase bem emblemática na maioria, né, das mulheres, eu tive algumas chaves incríveis viradas quando eu me vi, me reconheci, me deparei como mulher, me reconheci nesse papel de mulher, de esposa e de mãe. Foi aí que algumas chaves viraram. Desde então eu passei a ver minha mãe como a melhor das mulheres. Sim, porque eu era testemunha da sua luta. Agora eu entendi as batalhas dela. Eu entendi as batalhas diárias dela e eu via o imenso coração e um incansável vigor que minha mãe tem até hoje. Eu nunca vi minha mãe brigar com meu pai. Ela nunca falava mal dele para nós, os filhos. A gente não tem como dizer assim, minha mãe falava mal do meu pai, minha mãe brigava com meu pai na frente da gente. Não, nunca. Ela nunca fez isso. E só quando eu cresci foi que eu percebi essa dinâmica. Com todas as dificuldades que a minha mãe passava, de toda ordem, de todo estilo, que talvez você passa também. Dificuldade financeira, dificuldade no casamento, dificuldade de toda ordem. Ainda assim, ela nunca o expôs. Talvez pela sua personalidade, muitas vezes ela ficava de cara fechada e se tornava ríspida para com todos, mas ela também já reconheceu isso. E hoje, quando eu digo hoje, já há alguns anos atrás, a minha mãe fala que se ela tivesse a oportunidade, ela agiria de forma diferente. Olha que lindo isso! Isso é fantástico. Meu pai morreu jovem, ele morreu aos 56 anos. Bem, minha mãe é uma excelente dona de casa e ainda hoje a melhor comida é a dela. Sabe por quê? Porque apesar dela ser uma cozinheira trivial, tudo que ela faz é recheado de uma entrega profunda, que são sinônimos do seu amor e do seu cuidado para com os seus. Coisas que eu não via quando menina, coisas que eu não sabia dosar e valorizar quando menina, em relação ao contraste do meu pai com a minha mãe. Porque meu pai, ele tinha uma alegria e um constante otimismo que minha mãe não tinha. Porém, somente quando eu cresci, somente quando eu me tornei mulher, eu percebi o seguinte: meu pai era maravilhoso como pai e como marido, mas ele tinha algumas questões na vida dele. Só quando eu cresci, só quando eu me casei, foi que eu pude perceber que os homens muitas vezes podem ser bastante passivos. E eu percebi então que para lidar com a passividade do papai é que minha mãe agia da forma que agia. Correto ou não, era a luz que ela tinha. Eu aprendi a parar de julgar isso. Eu aprendi a parar de criticar isso. E isso foi uma chave transformadora para a minha vida. Dizer sim para minha mãe. Olhar para ela com os olhos corretos, com a ótica correta, com a lente correta.
Foi maravilhoso isso para mim. Bem, às vezes a gente demora para se dar conta de que há diferença nas personalidades. E hoje, quando eu declaro que mulher de verdade é minha mãe, é porque eu entendi que quando uma mulher está gerando uma vida, quando uma mulher está dividindo a sua vida com outra, formando um ser, dando tudo de si para formar um outro ser, o mundo e a vida não param para aplaudir essa mulher, não param para contemplar, para assistir essa beleza de doação. Eu entendi que quando uma mulher está gerando, dividindo o seu sangue, dividindo os seus nutrientes, dividindo os seus cálcios para os ossos do bebê. Você sabia que uma das fases que as mulheres mais podem ter cáries é durante a gestação? Porque ela está dividindo o seu cálcio para formar os ossos do seu bebê. Isso é lindo! Isso é lindo! Eu entendi que enquanto uma mulher está fazendo todo esse trabalho de doar vida, a vida segue seu fluxo e não dá uma trégua. Se essa mulher tem uma doença, a doença não para, não dá uma trégua para que ela possa gerar com tranquilidade. Se essa mulher tem uma dificuldade financeira, a dificuldade não para. Ou seja, ela segue gerando e doando vida mesmo enquanto passa por escassez. Se essa mulher tem no casamento uma crise, a crise não para, a crise não é interrompida para prover descanso, para prover momento de paz, para melhor qualidade de vida para aquela mulher que está gerando. E foi assim que eu descobri a força de uma mulher, em especial da minha mãe. Foi assim que eu entendi que nós mulheres já nascemos empoderadas. E foi assim que eu passei a admirar a minha mãe como uma leoa, bela e feroz, descansada na sua força. Foi dessa forma que eu passei a entender e declarar: mulher é minha mãe. E eu gostaria que com esse texto, que com esse entendimento que eu tive, eu possa levar você, mulher, menina, jovem, de certa forma. Se você tem olhado para a sua história, se você tem olhado para a história da sua mãe e não tem admirado, eu quero aconselhar você a olhar com mais atenção. Ou talvez só ter tempo ao tempo, quando chegar a sua vez, quando chegar a hora de você sair do lugar de menina para o lugar de mulher, pode ser, ou pelo menos eu acredito que é só nesse momento, quando nós fazemos a transição da menina para a mulher, é que a gente pode parar e olhar e perceber o valor de uma mulher, o valor da sua mãe, o seu valor. Esse valor que é intrínseco, esse valor que é único. Nós somos exclusivas. Ninguém, mulher, é como você. Por isso, hoje, pra você, bom, que pena, né, que eu não tenho um chapéu aqui, porque eu queria dizer que pra você, mulher, eu tiro o meu chapéu. Obrigado por estar comigo nesse período. Um beijo e até o próximo vídeo.